Agora sim. Boa noite, irmãos. Estamos num número reduzido, mas vamos seguir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Espero que os irmãos possam se manter perseverantes, Também é um desafio para mim, Então o Senhor vai ensinando a todos nós. Vamos abrir a palavra então em Tiago, capítulo 1. Vamos ler inicialmente os 4 primeiros versos. Tiago, capítulo 1, dos versos 1 a 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós bendizemos a Ti por mais esse momento precioso que o Senhor preparou para estarmos aqui reunidos. Louvamos a Ti, Senhor, e pedimos que Tua palavra possa ser aberta diante de nós, Senhor. Que não seja mais um estudo, que não seja mais conhecimento apenas para a nossa mente, mas que de fato, Senhor, possamos ter o nosso ser penetrado por Tua palavra. Pedimos ao Senhor compreensão das verdades que temos falado, Senhor, que o Senhor possa nos fazer entrar nelas, desfrutar delas, Senhor, que não seja apenas algo que falamos e como um ensino que recebemos de segunda mão, Senhor, mas que de fato possamos nós experimentarmos isso contigo, e de fato temos podido ver como Tua palavra tem sido pontual, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos por isso, Senhor. Obrigado por nos permitir juntos aqui nessa localidade considerarmos a epístola de Tiago, Senhor. Nos recordamos também dos irmãos ali em São Lourenço, Senhor, que o Senhor possa dar a eles verdadeiros céus abertos nesses dias, Senhor, e assim também falar conosco que aqui estamos, Senhor. Obrigado por tudo, nós rogamos Tua assistência para esse momento, confiamos no ministério do Teu bendito Espírito Santo, que sem Ele, Senhor, todo o ensino seria apenas para o nosso intelecto, mas com Ele Tua palavra é vivificada e é penetrante como espada afiada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, Senhor. Tua palavra é preciosa, Tua palavra é vida. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, irmãos, nós temos considerado essa epístola de Tiago. Estamos há algumas semanas, Fizemos uma introdução panorâmica da epístola e depois entramos numa relação muito importante ligado à provação. Então nós temos visto a provação e as suas relações conforme a epístola de Tiago. Irmãos, dando um pequeno testemunho próprio aqui, aquilo que nós temos visto em Tiago tem de fato sido uma palavra pontual para a minha vida, e quero testemunhar isso diante do Senhor, que não tem sido algo que eu apenas tenho ensinado aos irmãos, tem sido o que tem me sustentado também, tem falado no meu coração. O Senhor tem me ensinado muito ao meditar na epístola de Tiago sobre muitos aspectos, e eu louvo ao Senhor por isso. Isso é verdade para mim também quando penso no que temos recebido nos demais momentos de compartilhar da palavra. A palavra, irmãos, é a única coisa que poderá nos sustentar, a única coisa, não há nada mais que poderá nos sustentar. Somente a palavra viva do Senhor poderá nos manter firmes nesses dias finais. Os irmãos certamente têm percebido que um movimento tem se dado na igreja de um modo geral, Os irmãos têm percebido que o Senhor tem feito movimentos bem específicos com a igreja. Está claro para nós, irmãos, que o Senhor está às portas, Então, assim, é o momento de nos mantermos firmes, olhando para o alto. O Senhor está vindo e Ele aguarda e Ele espera que nós estejamos em expectativa para a sua vinda. O que o Senhor aguarda para se levantar do seu trono e vir é a noiva arrebatar o seu coração.
então ele se levantará e virá ao encontro da sua noiva. Então, irmãos, por favor, não se distraia. Não se distraia. A nossa salvação está mais próxima. O Senhor está de fato às portas e nós o veremos. Agora nós ainda vemos como que por um espelho, mas em breve nós veremos como de fato Ele é. E nós, irmãos, o contemplaremos. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Isso que nós faremos por toda a eternidade. Então, cuidado com as distrações, cuidado com os ruídos, com os barulhos, com as muitas vozes. A artimanha do inimigo agora é distrair o povo de Deus, irmãos, com muitas coisas, coisas sutis, coisas que nós achamos que não tem nada a ver. São exatamente essas coisas que vão nos distrair nesse momento. Então tenhamos perseverança, como temos falado aqui. Tenhamos primeiro o acolhimento da palavra, o acolhimento das provações, porque elas produzirão perseverança. E a perseverança, tendo uma ação completa, irmãos, ela nos fará ser perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então nós temos recebido uma palavra pontual, uma palavra de fato, me permita dizer, uma palavra para o tempo do fim, que esse é o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da iminente vinda do nosso Senhor. Então, irmãos, a primeira relação que nós vimos da aprovação é a aprovação e a alegria. Já falamos algumas coisas relacionadas, eu vou só citar para nós procurarmos avançar um pouco hoje. Depois vimos uma segunda relação da aprovação, que é a aprovação e perseverança. Irmãos, essa em especial, esse segundo ponto, é muito importante e prático. É o acolhimento da aprovação que produz a perseverança. Então, se nós não acolhermos as provações, não a colheita dos nossos descaminhos, eu estou falando das provações, aquilo que vem da parte do Senhor a nós, se nós não acolhemos isso, a perseverança não pode ser produzida. Isso explica muito do contexto geral de igreja. Pense, reflita sobre isso, medite aos pés do Senhor. Os irmãos não verão se isso é verdade ou não. O que falta para que nós possamos avançar em nossa vida à maturidade é acolhermos a palavra com mansidão e recebermos com alegria as provações da parte do Senhor. E então, o terceiro ponto, então, ainda que nós estamos vendo, estamos vendo ainda, vou falar algumas coisas ainda, é provação e caráter. E na frente eu falei para os irmãos colocarem maturidade. Os irmãos já localizaram aí nas anotações? Terceiro ponto, então, provação e caráter. Na frente, maturidade. Aonde está descrito essa relação da maturidade? Na expressão que aparece no versículo 4. Localizem comigo, verso 4, onde diz: para que sejais perfeitos. Encontraram aí? Tiago 1, verso 4. Para que sejais perfeitos. Então nós vimos, irmãos, que essa palavra perfeitos no grego é teleios, e é uma palavra que está relacionada, e é aí que nos interessa não o grego em si, mas a aplicação disso nas nossas vidas. Então, teleios, essa palavra no grego, ela está relacionada com uma vida que está avançando em maturidade. Então, maturidade não é um ponto fixo a ser atingido. Maturidade é um processo contínuo na vida daqueles que têm acolhido a palavra e recebido as provações com alegria. Então, a provação é algo contínuo. Por isso que Paulo, como que contemplando essa questão de maturidade, em sua carta aos Filipenses, depois de já ter vivido um longo tempo de vida com o Senhor, ele vai dizer assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso está descrito em Filipenses capítulo 3, dos versos 12 em diante. Então, mesmo Paulo, após alguns anos de jornadear com o Senhor, ele ainda tinha esse desejo: eu prossigo para o alvo, eu persigo, eu me estico para conquistar aquele que me conquistou. Essas são as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 3. Irmãos, Paulo era alguém conquistado,
e ele perseguia esse que o havia conquistado. Quando nós pensamos em vida cristã é uma carreira daqueles que foram conquistados por Cristo. Paulo é um exemplo disso. Então, irmãos, tire da sua cabeça que vida cristã são ensinamentos apenas e conjunto de regras, como se diz aí fora. Vida cristã é uma vida vivida em Cristo, é uma vida que persegue a Cristo, que se estica para o segurar, né, o agarrar. Paulo era um conquistado. Isso é vida cristã. Então veja que os irmãos precisam desconstruir que maturidade é algo a ser atingido, porque aí a gente se frustra. Ou às vezes a gente acha, vamos para o lado da soberba, que nós já atingimos a maturidade, não há mais nada para ser feito na nossa vida. Isso não é verdade segundo a Bíblia, irmãos. Quando nós olhamos para o exemplo de Jó mesmo, o Senhor dá testemunho dele, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. Mas é nessa vida, nessa estatura espiritual que o Senhor vai tocar, porque havia coisas ainda no íntimo que o Senhor sabia que precisavam ser trabalhadas. Então maturidade é algo contínuo que está acontecendo na vida de todos nós. E se a palavra de Deus, então, repito, mas os arranjos de Deus têm encontrado uma confirmação nas nossas vidas, observe, palavra mais arranjos encontrando uma confirmação, uma resposta. Sem isso não há processo de avanço nas nossas vidas. Então o resultado é que Cristo vai sendo formado em nós. E essa mesma expressão, vai sendo processual, formado em nós. Então esse, irmãos, é o trabalho da cruz que nós tanto temos falado há mais de 8 anos aqui nesse lugar que estamos aqui reunidos juntos, irmãos. Esse é o trabalho da cruz que há tanto tempo temos falado. E por que a gente dá tanta ênfase ao trabalho da cruz? Por que a gente fica falando disso repetidas vezes, irmãos? Preste atenção nisso e medite diante do Senhor. Porque o caminho da cruz, o trabalho da cruz, é o único caminho para o crescimento espiritual. Não há outro caminho. O caminho de Deus para o crescimento espiritual é acolhermos a palavra de Deus e recebermos as provações com alegria. Não há outro caminho, não há atalho na vida cristã. Daqui 20, 30 anos, se nós estivermos aqui reunidos ainda, nós vamos estar falando sobre o trabalho da cruz, porque esse é o único caminho de Deus para formar o caráter de Cristo na vida dos seus filhos. Então você precisa meditar como você tem recebido a palavra, como você tem recebido as circunstâncias, os arranjos, sejam eles bons ou ruins. Aqui eu não estou restringindo ao sofrimento, eu estou falando de todas as coisas que cercam a nossa vida, seja circunstâncias, sejam pessoas, tudo Deus usa para trabalhar as nossas vidas. Isso muda as nossas perspectivas, irmãos, a maneira como nós encaramos as coisas, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso ambiente aqui, onde convivemos junto no corpo, tudo o Senhor está trabalhando nossa vida. Como você tem recebido isso? Entende? Então, por isso que Pedro vai usar uma linguagem muito interessante. Pedro vai falar da casa espiritual, lembra? Nas epístolas de Pedro ele vai falar sobre a casa espiritual. E ele vai falar que nós somos pedras que vivem e que precisamos ser edificados casa espiritual. Lembra dessa linguagem de Pedro? Então, pense comigo, irmãos, nessa figura, porque vai nos ajudar muito quando pensamos nesse trabalho do Senhor nas nossas vidas. Então, quando nós viemos para o Senhor, nós viemos como que pedras brutas, né? Pedras brutas. Talvez algum irmão já ouviu essa linda figura, porque ela é muito precisa. Pedras brutas. E o que é que o Senhor está fazendo conosco então? Porque você pode ter um monte de pedra, mas esse monte de pedra não é uma casa. Essa casa, esse monte de pedra precisa ser colocado justaposto, né? Colocado juntas. Então, se nós formos pedras brutas, não há como colocarmos pedra sobre pedra até termos uma casa edificada. Use a sua imaginação e vai pensando comigo. O que o Senhor vai fazendo então, irmãos? Através dos nossos relacionamentos, das circunstâncias, Ele começa a bater uma pedra na outra. E essas quinas, né, das pedras vão sendo batidas uma na outra e gastas, a tal ponto que nós podemos nos encaixar uns aos outros e o Senhor ter então a sua casa espiritual.
esse é o trabalho que o Senhor faz na vida dos seus, se temos recebido o trabalho da cruz, se temos caminhado por esse caminho, né? O caminho da cruz. Os irmãos estão entendendo? Então veja como é algo prático, irmãos. Você vai sair daqui, você já tem que passar a olhar tudo que está ao seu redor na perspectiva bíblica. Como eu tenho acolhido a palavra, como eu tenho recebido tudo que me cerca. Então, irmãos, sem isso o Senhor não poderá formar caráter. Nós não poderemos avançar em maturidade. Então esse é o motivo, irmãos, preste atenção nisso, isso é muito importante. Esse é o motivo, isso que eu estou acabando de dizer para os irmãos, esse é o motivo de tanta infantilidade no meio do povo do Senhor. Esse é o motivo, porque a cruz não tem atuado nas nossas vidas. Então, como consequência, o que nós temos? Irmãos e irmãs já avançados em idades, que agem como se fossem bebês espirituais, porque a cruz não tem encontrado resposta na vida desses. E isso não nos exclui, irmãos, a todos vocês e a mim também, obviamente. Nós podemos estar aqui, podemos ouvir a palavra por muitos e muitos anos e a nossa vida não avançar. Veja que perigo. E por quê? Porque nós não acolhemos a palavra e não recebemos as provações. Então nós temos tanta infantilidade no corpo, irmãos e irmãs que, cheios de sabedoria natural, querem edificar o corpo. Nós temos então irmãos e irmãs que têm muitas preferências no corpo. Eu gosto de fulano e ciclano, não gosto de Beltrano. Então nós vamos com essas preferências pessoais no corpo, tão danoso, irmãos, que essas coisas no corpo, isso é infantilidade no corpo, entende? Então a cruz precisa atuar nessas áreas aí. Irmãos e irmãs que também buscam glória pessoal no corpo, aqueles irmãos que não aceitam ficar nos bastidores, tem que aparecer, né? Então, glória pessoal, querem receber elogio, querem ser vistos o tempo todo. Então a cruz precisa atuar nisso daí. E muitas outras coisas poderiam ser listadas aqui, irmãos. E todas elas advêm dessas vidas que não acolhem o trabalho da cruz. Então não podem avançar, continuarão bebês, 10, 20, 30 anos, continuarão bebês. Nasceram de novo, são regenerados, mas são bebês. Compreende? Então, irmãos, por isso que o assunto do trabalho da cruz, ele é tão importante e precisa ser repetido tantas vezes, né, irmãos? O caminho da cruz é o único caminho para a maturidade, também para o reino, como temos falado. Então, irmãos, dando um passinho a mais ainda nesse ponto, nós sabemos que esse assunto da maturidade espiritual ocupa um lugar muito importante no Novo Testamento. Se os irmãos lerem a Bíblia com cuidado, lerem o Novo Testamento, relerem repetidas vezes, os irmãos verão que esse assunto de maturidade que nós estamos falando aqui, e estamos colocando de uma maneira bem prática qual é o caminho para a maturidade, é um assunto que ocupa o Novo Testamento inteiro, esse assunto de maturidade. Então, nós podemos sim dizer, e você ore sobre isso, nós podemos dizer que maturidade espiritual é o desejo de Deus para o seu povo. Olhando à luz do Novo Testamento, nós podemos dizer isso, que maturidade é o desejo de Deus para o seu povo. E por que nós podemos dizer isso, irmãos? Pense comigo. Quando o Senhor nos salvou, Deus nos salvou, Ele tinha uma expectativa. Olha só que tremendo dizer isso. Quando Ele nos salvou, Ele tinha uma expectativa. E qual que é essa expectativa de Deus? Ter muitos filhos semelhantes ao seu filho. Essa é a expectativa de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus ligado a nós. Muitos filhos semelhantes ao seu filho. Aquele filho aonde todo o prazer do pai é encontrado. Lembra disso? Isso não mudou, irmãos. O prazer do pai continua no filho. E na medida que Cristo vai sendo formado em nós, então o pai obtém aquela família de muitos filhos que ele sempre desejou ter.
Irmãos, esse propósito eterno, como temos visto, que tem outras facetas, ligado ao Filho, ligado ao Espírito, isso veio desde a eternidade. Essa é a explicação para o universo, essa é a explicação para as nossas vidas, compreende? O propósito eterno de Deus é ter todo o universo, e isso nos inclui, porque é por meio da igreja que isso será feito, ter todo o universo com a face do seu amado Filho. E chegará um dia aonde isso vai acontecer, irmãos. Todo o universo será visto como que, vamos colocar essa palavra, impregnado de Cristo, cheio de Cristo. Tremendo propósito, irmãos. Me veio um texto aqui, deixa eu ver se eu localizo ele para nós lermos na tipologia. Só um minutinho, irmãos, que isso não estava no... Abram comigo, por favor. Vou abrir um pequeno parênteses aqui para falarmos sobre esse Cristo que será visto em tudo. Vamos a Ageu capítulo 2. Eu vou voltar, tá, irmãos? Abri um parênteses então e vou voltar. Olhem comigo no verso 20 em diante. Eu não vou ter tempo agora de entrar nas minúcias do livro de Ageu, mas claramente Zorobabel é uma figura de Cristo. Então Zorobabel, ele aponta para Cristo, certo? Então esse texto claramente aponta para algo além de Zorobabel, aponta para o nosso Senhor. Então veja o que diz aqui, verso 20 em diante. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Isso te lembra do texto de Hebreus, lembra? Que lá também tem essa mesma linguagem. Então continua: derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Agora olha o que diz aí, esse é o foco que eu queria trazer para os irmãos. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Então claramente Zorobabel é uma figura de Cristo. Então o Senhor está dizendo que naquele dia que está próximo, irmãos, o Senhor fará do seu filho um anel de selar, e todo o universo receberá uma impressão da glória de Cristo. É isso que está diante de nós, é para isso que nós fomos chamados. Essa é a expectativa de Deus para o seu povo, porque é por meio da igreja que será visto isso. Compreende a importância da maturidade? Por que o reino é importante? O reino não é um assunto isolado, irmãos. O reino é o próprio Cristo em glória. Compreende isso? Se nós não vermos Cristo, o Rei, em glória, nós não estamos vendo o reino. Então por que nós estamos falando desse reino milenar, dos filhos maduros que reinarão com Cristo? Porque esse propósito eterno que será consumado em todo o universo, será primeiro visto no reino por meio dos vencedores. Então a glória de Cristo será vista por meio dos filhos maduros. Compreende? Por que nós temos enfatizado tanto isso? E parece claro, irmãos, quando nós olhamos à luz do Novo Testamento, que não serão todos. Será, como a irmã Bia postou recentemente, um remanescente fiel, que o Senhor tem preservado para si. Se você olha o contexto geral da cristandade aí, fala a verdade, irmão, será que tudo isso representa o nome do Senhor? O quanto disso naquele dia será madeira, feno e palha, e será queimada pelo fogo? Quantas coisas têm sido feitas no nome do Senhor, sem um relacionamento real com Ele, usando o nome do Senhor para a aprovação de projetos humanos. Então, de fato, quando nós olhamos de uma maneira geral, nem tudo que está posto aí
representa o nome do Senhor. Mas Ele fará abalar tudo isso. E naquele dia, Ele fará de Zorobabel o anel de selar. E cada canto desse universo receberá uma impressão de Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, ore sobre isso. Esse é o verdadeiro maranata que tem que estar nos nossos corações. É para isso. É por isso que o mundo aqui perde o brilho diante da glória por vir. É por isso que nós não fixamos nossas raízes nessa terra. Compreende? Há um irmão que diz assim, talvez você já ouviu essa frase, que o mundo é atraente. E de fato é, né? Mas o Senhor é incomparável. Que os nossos corações possam ser atraídos pela glória do nosso Senhor. Então, voltando então, fechei o parênteses, né? Então, maturidade, irmãos, é o desejo de Deus para o seu povo. Então, a regeneração, o novo nascimento, né? A justificação, o perdão de pecados, dos pecados, etc. Tudo isso é o início e a base da vida cristã, certo? Então, isso precisa ser muito bem compreendido, porque essa é a base da vida cristã, mas não é o fim da vida cristã. O alvo, como diz Paulo em Filipenses 3, foi um texto que já citei nessa noite, é uma vocação ascensional, ou em outras palavras, é a maturidade em Cristo, porque a ascensional fala daquele redemoinho, lembra? Redemoinho que eleva. Então fala de uma vida que vai amadurecendo. Louvado seja o nosso Senhor. Então eu queria fazer com os irmãos uma tarefa de irmos a alguns textos, já que eu disse para os irmãos que maturidade é um assunto que governa o Novo Testamento. Nós vamos a alguns textos procurar colher algumas coisas. Vamos primeiro então a Efésios capítulo 4. Os irmãos sabem que essa epístola aos Efésios, ela pode ser dividida em duas partes, certo? A primeira parte vai do capítulo 1 a 3, que é a visão celestial. É disso que Paulo está ocupado nos 3 primeiros capítulos de Efésios. E a ênfase ali é assentados. Agora, do capítulo 4 em diante, a ênfase ali é a vocação celestial. Então nós temos primeiro a visão, depois a vocação. E a palavra-chave dessa segunda metade aí de Efésios é andar. Primeiro, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a ênfase dos 3 primeiros capítulos de Efésios. Do capítulo 4 em diante, andeis de modo digno à vocação. Então veja, visão, vocação. Nós não somos apenas um povo visionário. A visão é a base, mas não é tudo. Então há uma vocação. E o que é a vocação, irmãos? É nós andarmos de maneira harmônica com aquilo que nós temos visto. Compreende? Visão, vocação. Então Paulo diz assim, enfocando então esse assunto de maturidade, desde o verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então nós não criamos a unidade do Espírito, nós preservamos aquilo que já é, certo? Verso 4: há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Verso 7: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu
é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Encher com o que, irmãos? Com Cristo, né? Aquele que subiu. E ele mesmo, verso 11, concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento ou equipamento, é outra palavra que poderia ser colocada aí, equipamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora olha o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. Qual a característica dos meninos? Eles são agitados, né? De um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Novamente a ideia agora, cresçamos, está vendo? Está falando de crescimento, maturidade, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja que é um texto que claramente fala de maturidade espiritual. E no verso 13 que nós lemos, a palavra que aparece aí, perfeita varonilidade, a palavra perfeita é justamente a palavra teleios, que nós temos abordado aqui juntos. Vamos a mais um texto, agora, texto que eu já citei 2 vezes aqui, mas nós vamos ler juntos, Filipenses, capítulo 3. Versos 12 a 16. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. A ideia aí, irmãos, dessa palavra aí, ela é mais do que prossigo. Esta é a palavra que pode ser traduzida como persigo. É uma palavra mais forte. Persigo é mais do que simplesmente avançar. É como que se esticar para alcançar, certo? É mais do que prosseguir, é como se esticar para alcançar. Então, mas persigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Outro texto que claramente aponta para a maturidade. No versículo 15 que nós lemos, aparece a palavra perfeitos, que também é a palavra teleios no grego, a mesma palavra usada por Tiago. Versículo 15 aí aparece a palavra teleios. Vamos então agora a Colossenses. Logo após Filipenses nós temos Colossenses, né? Colossenses capítulo 1, verso 24 em diante. Diz assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho. Não posso parar para os detalhes, né, irmãos? Vou seguir adiante a leitura, que senão
preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, só uma coisa aqui, Paulo está falando de sofrimentos para a edificação, certo? Esse é o assunto aqui tratado, sofrimentos para a edificação da igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, qual é esse mistério? Cristo em vós. Está vendo? Cristo em vós. Não nós em Cristo aqui abordado, mas Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que, qual é o propósito de todo o trabalho de Paulo? Para que ele lá lutava? Para que ele sofria? Agora vai dizer, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então aí está a ideia de maturidade. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então temos graça e responsabilidade aí muito claramente mostrado. Então veja, novamente Paulo falando, que o objetivo de todo o ministério é justamente esse: apresentar todo homem maduro, perfeito em Cristo. Então vida cristã, irmãos, não termina no novo nascimento, não termina naquilo que Cristo fez por nós. Tudo isso tem um objetivo, um propósito eterno estabelecido antes da fundação do mundo, e que o Senhor levará a cabo e estende a nós o privilégio de cooperar com Ele. Que doce privilégio nós temos. Mais alguns minutinhos apenas nesses assuntos ainda e nós vamos encerrar. Não vou para o próximo ponto não. Ainda Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5. Hebreus é uma carta que fala da glória da carreira cristã. Claramente é uma carta que fala de maturidade espiritual, de cristãos veteranos e cansados, que já deveriam ser mestres, mas ainda necessitavam de leite, não haviam avançado, o caráter de Cristo não havia sido formado. Tudo isso nós estamos falando aqui. Então, olha o que esse texto vai dizer, vai deixar muito claramente esse assunto da maturidade. Verso 11, capítulo 5, verso 11. A respeito então do sacerdócio de Cristo, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Nós temos falado muito sobre ouvir, e temos escutado também em outros lugares essa ênfase no ouvir. Será que nós temos sido tardios em ouvir? Lentos, morosos, preguiçosos em ouvir? Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, ou seja, deveriam estar ensinando a outros, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para quem, irmãos? Para os adultos. Essa palavra aí é teleios, que nós estamos considerando. Essa palavra adultos aí. Para aqueles que pela prática ou pelo hábito
tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então há uma passagem que claramente aponta para cristãos que deveriam ter avançados. Irmãos, que texto confrontador. O alimento sólido não é para qualquer um. O alimento sólido não é para a criança, porque a criança se engasga com o alimento sólido. A criança precisa ser alimentada com leite. Mas o desejo de Deus é que essa criança, que é normal, todos nós começamos como criança, nascemos de novo, né? E começamos a vida cristã. Mas não é normal essa criança não se desenvolver. Sueli está desfrutando de uma fase tão preciosa da bebê, né? Mas, irmãos, ela como mãe tem a expectativa de que ela cresça e se desenvolva. Deus tem a expectativa também, quando olha para nós, que os seus filhos que foram gerados de novo, que eles cresçam, que eles cheguem à vida adulta e possam representá-lo. Esse é o desejo de Deus, né? E vou citar apenas 2 versos, e nós terminamos por aqui, que ainda traz essa ideia de maturidade. Não vou para o próximo ponto, senão eu teria que me estender muito, irmãos. E eu creio que já há muita coisa para a gente meditar aí. Há 2 versos onde essa palavra teleios não aparece, mas muito claramente fala de maturidade e mostra qual é a carga do Espírito nesses 2 versos. Então o primeiro, para os irmãos anotarem e depois lerem, Gálatas capítulo 4, verso 19. Os irmãos conhecem muito bem, onde diz: meus filhos ou meus filhinhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até ser Cristo plenamente formado em vós. Paulo estava vivendo dores de parto, para que por conta daqueles filhos da região da Galácia, que ele havia gerado com tanto amor, pudessem ser conduzidos à maturidade espiritual. Então nós temos aí uma dor de parto do apóstolo Paulo, que naturalmente, obviamente, quer dizer, aponta para a dor de parto do Espírito. Então agora também um outro texto, os irmãos leiam depois esse capítulo inteiro, que seria interessante, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Se os irmãos lerem esse capítulo com cuidado, precisam fazer isso com cuidado, verão que nesse capítulo há 3 gemidos. 3 gemidos. O primeiro gemido é o gemido da criação. A criação geme. Isso está lá no texto de Romanos capítulo 8. Depois, irmãos, verão que nós também gememos. Esse é o segundo gemido. Nós também gememos. E um terceiro gemido que nós temos nesse capítulo 8 de Romanos é que o Espírito geme. Então, nós temos a criação geme, nós gememos e o Espírito geme. Por quê? Aguardando a revelação dos filhos maduros de Deus. Essa é a expectativa da criação, daqueles que são habitados pelo Espírito, né? Nós gememos e o Espírito geme. A criação, nós e o Espírito. 3 gemidos que mostram muito bem como esse assunto de maturidade tem uma ênfase no Novo Testamento. Ore sobre isso, irmãos. Eu não tenho conseguido passar rapidamente nesse início de Tiago. Os irmãos estão vendo que eu estou há um tempo já nesse primeiro verso, mas eu creio que essa é a base para todo o desenrolar da epístola. Eu creio nisso, que se esses versos iniciais não forem bem entendidos no nosso íntimo, nós precisamos orar ao Senhor e pedir isso, nós não vamos conseguir ver o restante da epístola adequadamente. Então eu creio que esses versos iniciais têm uma importância diferenciada, sim, na carga do Espírito nessa epístola. Então por isso que eu tenho gasto tempo nela e peço aos irmãos que estejam em oração. Posso os irmãos levarem diante do Senhor. Então, resumindo tudo que falamos nessa noite, acolhendo com mansidão a palavra e com alegria recebendo as provações, somos conduzidos à maturidade espiritual.
a formação do caráter de Cristo em nós. Vamos orar então e assim terminamos. Pai amado, nós bendizemos ao Teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais esse momento de compartilhar da Tua palavra. Que esse assunto, Senhor, que ocupa Teu coração, possa ser visto de maneira adequada por nós, Senhor. Que Teu Espírito possa revelar a nós tudo isso que foi falado nessa noite, Senhor. Nos ajude a meditar, a considerar aquilo que temos recebido. Nos ajude, Senhor, a parar, todas as vezes que o Senhor traz uma palavra a nós, a parar e considerar, e levar diante do Senhor, estar aos Teus pés ouvindo Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pelos irmãos que aqui se encontram, aqueles que não puderam vir. Tu sabes de tudo, Senhor. Que o Senhor possa falar a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Então, apenas lembrando, no domingo pela manhã e no domingo à noite, nós teremos as programações normais, tá? No mesmo horário, que os irmãos possam, então, estar expectativos para mais um tempo em torno do Senhor. Amém?